Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês essas três facas da marca Denko, sendo que essas duas aqui de cima são o modelo Armiger 4 e essa aqui de baixo então é o modelo Armiger 2. Da faca modelo Armiger 4 eu tenho duas variações aqui, então a gente tem essa primeira variação que é a lâmina chamada Spear Point, que tem a parte do fio tanto aqui embaixo como também aqui na parte de cima, então a gente tem ela nessa configuração e também ela na configuração com a lâmina do estilo Clip Point. Então aqui a gente tem ela Clip Point, sendo que uma das coisas que eu mais gostei dessas facas são essas bainhas, daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais para vocês, mas é uma bainha muito bacana que te permite inclusive aí desmontar a bainha inteira para limpar a faca por dentro. E aqui na parte de baixo então a gente tem o modelo aí Armiger 2. A Armiger 2 é uma faca bem pequena, ela vem inclusive aqui com uma espécie de bainha chaveiro, ela já acompanha aqui de fábrica esse fecho aqui na parte de cima da bainha, sendo que tanto as lâminas fixas que eu vou mostrar hoje no vídeo de hoje, como também os canivetes da Denko, aqui a gente tem o Denko AD20.5, essa aqui é a versão com as talas em fibra de carbono, e aqui também o Denko Shark Cub, estão disponíveis então lá na loja Facas HQ. E como a Facas HQ é parceira aqui do canal, com o cupom EDC Brasil você terá 5% de desconto em todo o site, inclusive em todos os modelos da Denko. Então quem acompanha o canal sabe que a Denko é uma das minhas marcas favoritas. O Andrew Denko, né, que é o dono da marca, é um cara que realmente manda muito bem nos designs. Antes ele trabalhava para a Cold Steel, hoje ele tem aí a marca própria. E todas as lâminas que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje são feitas em Taiwan, muito provavelmente na mesma fábrica que produz para a Cold Steel, o que significa então que são modelos mais baratos do que os modelos da Denko feitos nos Estados Unidos. Ainda assim, não são lâminas muito baratas, principalmente as partes dos canivetes, mas se a gente for comparar, por exemplo, com a parte das lâminas fixas da Denko feitas nos Estados Unidos, é realmente aí bem mais em conta. Para tirar essas caixas aqui da frente, quero mostrar para vocês como são as caixas do que vem. Então a gente tem ali a assinatura Denko, aqui tem a parte de Performance First, e realmente são facas muito funcionais, que é uma caixa bem simples ali, aqui também tem mais algumas outras informações. No caso, a modelo Armiger 4 é feita com aço 80CR V2, que é um aço carbono, enquanto a Armiger 2 aqui menorzinha é feita com aço inox, que no caso aí é o 4034SS. Então, colocando aqui de lado, mostrando para vocês só o que vem dentro da caixa, é bem simples aqui, vem o adesivo da Denko, vem aqui a parte do plástico também da embalagem. E na caixa menor, se não me engano, vem somente o plástico. Não sei se acompanha também ali o adesivo. Mas comentando agora um pouco mais para vocês sobre as lâminas em si, a modelo Armiger 4, esse 4 vem da ideia de 4 polegadas, ela tem no total então 21,9 centímetros, sendo que da área de lâmina ela vai ter então 10,7 centímetros. Se a gente for pegar a área realmente só de fio útil, tem aproximadamente ali 10 centímetros, talvez 10,1 centímetros ali, tirando aquela parte do choil. Enquanto essa menorzinha aqui é uma faca realmente bem pequenininha, tem só 11,7 centímetros, com 5,1 centímetros de lâmina. Comentando um pouco sobre a espessura dessas lâminas, as facas maiores têm a espessura de 3,5 milímetros, enquanto a faca menor aqui tem a espessura de apenas 1,8 milímetros. Então, para abrir uma caixa, para fazer algum trabalho pequeno ali, é muito bacana. Eu confesso que eu mais acho ela legal do que útil aqui, é uma faquinha realmente bem divertida, pequenininha desse jeito assim. Também com a própria bainha, ela é um pacote bem pequeno. É uma faquinha que me lembra bastante o canivete, o SRM 418S, que eu trouxe review para vocês e vocês curtiram muito. Então, que é um canivete menor ainda, inclusive, que essa lâmina. Então, dois bem pequenos ali. E se a gente for comparar, então, deixa eu deixar uma mais perto da outra, com até mesmo os canivetes da Denko, a gente tem aqui elas em relação ao Denko AD20.5 na parte de cima e aqui em relação ao Denko Shark Cub na parte de baixo. Como a câmera está um pouco inclinada, parece até que o Denko AD20.5 é do mesmo tamanho do Shark Cub, mas na verdade ele assim é um pouco maior, mas principalmente em relação aqui ao tamanho da Armiger 4, eu gostei bastante, achei que é uma faca muito bonita, muito confortável também. Eu não sou muito fã de lâminas que tem a guarda dupla, mas no caso dessa aqui, assim como por exemplo a gente tem com os canivetes, a parte da trava aqui em cima, você consegue passar o dedo aqui numa boa e usar dessa forma, apoiar ali o dedo, sem que a guarda te atrapalhe. É claro que, por exemplo, se a gente for comparar com uma faca que não tem nenhum tipo de guarda, a que não tem a guarda ali vai ser mais confortável, mas ainda assim dá para vir aqui apoiar o dedo se você quiser fazer alguma coisa com um pouco mais de controle. Como são facas aí já pensadas, a Clip Point ainda também para um lado mais utilitário, mas a Spear Point pensada realmente mais como uma lâmina tática,
A ideia de ter essa guarda dupla aí faz sentido, então eu entendo porque o Denko fez assim, sendo que a parte do cabo dela, um cabo que se vocês me perguntassem e alguém me dissesse que é G10, eu acreditaria, ele passa uma sensação muito parecida com o cabo de G10, um cabo que eu achei bem confortável mesmo, sendo que ele tem aqui, ó, uma textura, mas na verdade isso aqui é o que eles chamam de thermoplastic rubber, no caso da pequenininha também, que é então ele é como se fosse uma espécie de um polímero aí, um plástico emborrachado, mas que parece muito com G10, você pegando, eu gostei bastante da qualidade. E tem realmente uma textura impressa ali que dá uma pega muito boa, achei que tem um conforto interessante, sendo que tanto no modelo 4 como no modelo 2, aqui na parte de trás, como são cabos simétricos, então se a gente for olhar ali, os cabos são simétricos, para você saber qual é o lado que você está segurando, o lado que tem então aqui as ranhuras, que tem esse jimping, é sempre o lado contrário ao fio. Então aqui quando ela está na bainha, aqui é uma bainha que a faca cabe dos dois jeitos, você pode colocar ela tanto nesse sentido aqui como também ali nesse sentido aqui. E para você saber qual é o lado que estão, como o cabo é simétrico, basta ver então onde está ali essas ranhuras. Continuando a parte das comparações de tamanho, eu vou comparar elas agora então com o Ontario Hatch 1 e o Ontario Hatch 2, que é aquela comparação que eu sempre faço para vocês nos vídeos. Então a gente tem aqui que o Ontario Hatch 1 é ligeiramente maior aí, praticamente do mesmo tamanho que a Denko Armiger 4. Na verdade, acho que talvez sejam até exatamente do mesmo tamanho. Vamos colocar os dois em pé aqui para conferir. A Armiger 4 eu acho que ali vai ser ligeiramente, então ali ó, ligeiramente maior, coisa de 1 milímetro talvez. Mas eles têm basicamente então, o mesmo tamanho, sendo que se a gente comparar aqui embaixo com o Ontario Hatch 2, que a gente tem o Ontario Hatch 2, dá para ver que o Hatch 2 é maior que a Armiger 2, mas menor aí que a Armiger 4. As duas facas também tem aqui a parte de um buraco para Lanyard, porém no modelo Armiger 4 esse buraco aqui ele tem um tubo interno ali de metal, sendo que aqui a gente também tem o tang que vem até o final aqui da lâmina, enquanto na Armiger 2 a gente não tem ali não tem a parte do tubo, mas o Denko mesmo classifica as duas como sendo facas full tang. Se a gente pegar aqui, por exemplo, um ímã, nessa aqui é claro que aqui embaixo, como vem ali o tang, a gente consegue ver que o ímã é atraído realmente no cabo inteiro. Nessa aqui também ele vem aqui, é uma tração mais fraca, não vai puxar totalmente o ímã, mas eu consigo sentir ali sim um pouco ali de atração, então dá para ver que essa parte então vem aqui até o final. E se a gente pegar aqui uma lanterna também, dá para ver ali na verdade, ó, então ali dentro, vou tentar mostrar para vocês que realmente chega assim o metal ali até o final do cabo. Então ali a gente tem, tentar focar ali para mostrar para vocês. E continuando a parte então das comparações de tamanho, eu quero comparar elas então com algumas outras lâminas fixas. Aqui a gente tem uma Mora Companion, no caso a Companion Heavy Duty, dá para ver que a Companion é um pouco maior. Aqui a gente tem então a Cold Steel Pendleton Light Hunter, que ela tem um tamanho muito próximo ao total, porém ela tem um cabo maior, então a área de fio útil dela acaba sendo aí bem menor. Vou colocar aqui a Armiger 2, acho que eu vou até deixar ela aqui no meio. Então, vou colocar assim. A gente tem ali a Armiger 2 e continuando a parte das comparações de tamanho. Aqui a gente tem a Mora Knive Garberg, então ela tem um tamanho bem próximo, na verdade ali. A Mora Garberg, um pouco menor só a relação da parte da lâmina, e aqui em relação à Condor Terrasor. A Terrasor é assim ali um pouco maior que a Armiger 4. E as próximas comparações que eu quero fazer também então são em relação à faca Bradford Guardian 3.5, que eu já postei também o review para vocês. Dá para ver que a Armiger é bem maior que a Bradford 3.5. E aqui a gente tem a relação à Caos modelo EDC. Então ela tem um tamanho bem próximo aí ao tamanho da Caos EDC, é um pouquinho maior só. Mas se a gente for comparar então com as facas maiores da Caos, como a gente tem por exemplo aqui, a faca modelo Jagunço. Então aqui a gente tem que a Jagunço já é uma lâmina maior. Se a gente pegar por exemplo também aqui a faca modelo Nimbus, também dá para mostrar que a Nimbus é uma lâmina maior. Então aqui a gente tem em relação a Nimbus. E outras duas lâminas que eu também acho interessante comparar com as Armiger 4, são a Cold Steel SRK, que também é design do Denko, e aqui em cima um modelo clássico que também já foi descontinuado, que é a Ontario SP1.
Então, com a SRK dá para mostrar para vocês muitas semelhanças que a gente tem em relação à Armor 4. Também dá para mostrar, explicar um pouco melhor a parte do que ter ou não ter a guarda ali vai afetar. Então essa aqui eu acho que acaba sendo mais confortável, essa aqui ajuda melhor a sua mão a não acabar escorregando se você for dar uma estocada, alguma coisa desse tipo. Então aqui a gente tem as duas, dá para ver que a SRK é uma faca bem maior que a Armiger 4, mas até mesmo o estilo do clip point delas é muito parecido, porém a SRK tem esse outro chanfro aqui na parte de cima, enquanto na clip point da Armiger 4 a gente tem ali uma queda reta. Essa é uma lâmina que ela tem então um desbaste flat, então se a gente pegar aqui tanto no modelo clip point dá para mostrar para vocês que é um flat, como também aqui na modelo spear point também dá para mostrar que é um flat. Porém, se a gente for reparar ali, ó, qual que é a diferença e por que eu acho que a modelo clip point é uma faca então que vai fatiar melhor, né, uma faca mais utilitária, enquanto a spear point é uma faca que, embora ela vá furar melhor por ter esse falso fio aqui na parte de cima, para cortar e fatiar ela não vai ser tão eficiente quanto a clip point. Se a gente for comparar essas duas, dá para ver que no modelo da clip point o desbaste começa aqui de cima e vem caindo. Na modelo spear point o desbaste começa aqui, ó, no meio da lâmina. Então, vou mostrar melhor para vocês. A gente tem que o desbaste aqui, ó, começa nessa linha aqui centralizada com a lâmina. Então a gente tem ali, ó, bem centralizado mesmo. E por causa disso, ele como aqui é na modelo clip point, ele tem mais espaço ali, digamos assim, para ir descendo, ela chega mais fina atrás do fio, então ela vai fatiar melhor. Mas mesmo assim, nenhuma dessas lâminas aqui é super fina atrás do fio, são lâminas então bem mais robustas mesmo. Na parte da ponta dá para mostrar para vocês que elas realmente têm pontas robustas, então são facas realmente que você pode aí abusar um pouco mais delas, ainda mais pela questão do aço. O 80CR V2 é um aço carbono, eu vou deixar inclusive aí um vídeo do Larry Thomas comentando um pouco sobre esse aço. Mas é um aço carbono que a tenacidade dele é muito alta, então aqui dá para mostrar para vocês no gráfico onde fica a tenacidade dele, realmente ele aguenta muito aí. Para levar pancada, para ser um aço que você pode fazer ali tensões mesmo, então fazer algum tipo de esforço maior ali na parte da ponta, na parte do fio e tudo mais, ele vai ter essa tenacidade maior, vai ser um aço também bem mais tranquilo de afiar, mas não é nenhum aço que vai ter uma super retenção de fio também, ele é bem tranquilo de afiar, mas não é um aço que vai reter o fio por tanto tempo, como por exemplo se a gente pegar aí um 20CV da vida como a gente tem no Denko Shark Cub, por exemplo. Em relação, já que eu comentei sobre o 80CR V2, só para terminar de falar sobre o 80CR V2, na verdade, como é um aço carbono, é bom a faca ter esse acabamento preto que protege da corrosão da lâmina enferrujar. Assim como a gente tem aqui com a SRK, inclusive deve ser até o mesmo tipo de acabamento. Dá para mostrar conforme você vai usando como é que vai marcando também. Então ela vai saindo, vai riscando ali um pouco sim, mas ajuda muito aí a prevenir na questão da corrosão. Na Armiger 2 a gente tem esse aço que é o 4034S. SS provavelmente é de stainless steel, né? Então é 4034, que na verdade é um aço bem básico também, um aço que vai ser de algo próximo ali a um 420 HC, por exemplo. E por ser uma faca mais barata e tudo mais, ninguém esperava que fosse um super steel nem nada, mas é um aço então aí que é bem simples, porém com essa espessura da lâmina tão fininha de 1.8 mm só, é uma lâmina que acaba cortando muito bem. Ela vem de fábrica então já com um fio bem legal, se a gente pegar aqui por exemplo também um pedaço de papelão, justamente por ter essa lâmina ali tão fininha, mesmo você tendo pouco cabo para segurar, dá para vir aqui e cortar as coisas numa boa com a faca. Então, mostrando ali para vocês, até mesmo contra o fio ali do papelão. O fio não, na verdade, ali contra o sentido do papelão. Mas é uma faca pequena, então é para você usar de vez em quando, abrir um pacote, uma embalagem ali, você consegue vir aqui apoiar o dedo e tudo mais. Mas não é aquela lâmina que você vai querer só ter ela para utilizar num dia que você precise realmente utilizar muito. E eu acho que é uma faca mais divertida, mais legalzinha de você mostrar para um amigo, de usar para alguma coisa pequena, do que uma faca realmente muito útil. Mas a Armiger 4 aí sim já é uma faca maior, que você tem então um apoio melhor aqui, você consegue então pegar no cabo inteiro aqui com conforto. Se você precisar utilizar então por um tempo mais prolongado, também vai ser confortável, sendo que ela vem então, como costuma ser padrão das Cold Steel, muito bem afiada, tanto a modelo Clip Point como a modelo Spear Point. No caso, a modelo Spear Point, eu reparei que esse fio aqui ele vem muito bem afiado sim, mas a parte do contrafio aqui dela, ele embora tenha vindo ali afiado, não, pelo menos na minha não estava tão afiado aí quanto o fio principal. Mas é uma lâmina que ela realmente perfura muito bem ali, então ter essa ponta do estilo dagger aqui realmente ajuda bastante nesse sentido.
Por exemplo, na hora de fatiar ali um papelão, alguma coisa, dá para você cortando ali, você sentir que essa aqui ela dá você precisa fazer uma força um pouco maior em relação aqui à força que você vai fazer com a clip point. Tá? A clip point realmente ela vai ali fatiar melhor, então ela consegue fatiar bem melhor. E a história de como eu acabei então com essas duas facas na minha coleção também é bem interessante. Justamente por saber essa parte do desbaste tudo, eu escolhi primeiro a clip point. Então eu comprei a clip point e me enviaram na caixa de uma clip point uma modelo spear point. Isso foi uma troca que o pessoal da Facas HQ não sabe onde aconteceu. Provavelmente quando a Receita foi fiscalizar as facas acabaram invertendo ali as caixas e acabou que quando eu recebi então essa spear point eu gostei tanto que eu não quis devolver mais, né? Então eu acabei ficando com as duas e acabei então comprando tanto a spear point como a clip point. Acho que ficou um design muito legal. Eu sou muito fã então normalmente dos designs do Denko, acho que ele tem muito bom gosto, ele também visa bastante a parte da eficiência realmente de serem lâminas pensadas para uso também. Esse eu achei um projeto muito bacana dele. Sendo que comentando agora sobre a bainha, que é um dos pontos muito mais legais que a gente tem dessa lâmina, essa bainha ela tem um diferencial. Ela é feita por dois tipos de plástico. Aqui no meio ela tem um Kydex que não tem nenhum tipo de reforço de fibra de vidro. E aqui embaixo a gente tem aquele como se fosse um FRN, que é então um polímero com reforço de fibra de vidro. Só que a faca, a lâmina, então o fio, ele só fica em contato com essa parte do meio. E essa parte do meio então não vai cegando a faca ali conforme você vai colocando e tirando a lâmina. Então você pode colocar a lâmina tanto de um lado como do outro. É uma bainha que se você vir aqui, ó, vou prender isso aqui só para não fazer barulho, mas você pode chacoalhar, ó. Tá vendo aqui? Ela não faz nenhum barulho, não tem nenhum tipo de jogo, sendo que como funciona o sistema de retenção? São 4 pontos, então a gente tem ali os 4 pontos, que eles ficam então em volta ali da parte da guarda. Então, ó, quando ela entra ali, tem 4 pontos ali que ficam na parte da guarda, e é uma bainha extremamente bem feita que se você quiser, basta vir aqui e tirar então esses parafusos e desmontar ela. Desmonta inteirinha para você, por exemplo, se cair lama, sujeira, areia ali, alguma coisa que seria muito difícil de limpar se não desse para desmontar, com essa bainha aqui você consegue desmontar numa boa. Também dá para vir e tirar essa parte aqui desse lugar onde você consegue passar o cinto ali, né? Aqui a gente tem um velcro, tanto velcro como botão também, para você não precisar tirar o cinto para colocar a faca na cintura. Mas se você quiser simplesmente tirar isso aqui e ficar com ela presa no molho, passar uma abraçadeira, prender algum outro tipo de clipe também dá para prender uma boa. Gostei muito dessa bainha. Aqui dá para comparar, por exemplo, com a bainha do modelo SRK, que é feito pela Cold Steel, que é uma bainha em Security X, que é um material que realmente, se você passar o fio da lâmina ali, como ele tem um reforço de fibra de vidro, vai cegando sim o fio da lâmina. Então, como é que você faz para não ir cegando? É só que quando você vai colocar a lâmina, você coloca ela fazendo aí, digamos que pressão então aqui para trás. Então, para a parte que ficar raspando na bainha, seu dorso e não o fio. Então, com isso você consegue aí diminuir muito o quanto ficar colocando e tirando ali da bainha pode tirar o fio da sua lâmina, mas justamente para evoluir, para arrumar esse problema que muitas pessoas têm, principalmente quem coloca a faca na bainha cortando a bainha, o Denko criou então esse sistema que fica com dois tipos de polímero ligados. Se a gente for olhar a bainha da faca menor, ela também não faz barulho nenhum. Aqui ela tem um sistema com duas alças, enquanto na outra a gente tem 4, aqui a gente tem 2. Quando você coloca, ela vem ali, trava. Você pode colocar também dos dois lados numa boa. Então dá para colocar ali dos dois lados numa boa. Se eu segurar aqui a parte do chaveiro para ele não fazer barulho, ó, pode chacoalhar à vontade que não faz barulho, não tem nada de jogo. Ficou muito bom esse sistema de prender as lâminas. E olhando a lâmina, a bainha assim, ela me parece muito com simplesmente um Security X igual que a Cold Steel usa, mas no site o Denko colocou ali como Kydex. Eu não sei o que é, eu acredito que talvez seja igual a bainha da Cold Steel, não imagino por que seria diferente, a sensação que passa é a mesma, mas às vezes essa aqui não tem a fibra o reforço ali de fibra de vidro e vai então teoricamente cegar menos a lâmina. Como tem bastante espaço ali, é só colocar numa boa, que você não deve ter problema com isso. Mas essa aqui é uma bainha que você não consegue desmontar. Comentando agora um pouco então sobre a parte do peso das lâminas. Testar primeiro o modelo Armiger 2, a gente tem que a Armiger 2 pesa aí apenas 23 gramas, então uma faca bem levinha mesmo. E ela junto então da bainha vai pesar aqui no total 44 gramas. Então realmente uma faca muito leve. Enquanto a modelo Armiger 4 vai pesar em um total de, no modelo Clip Point, 126 gramas. E na modelo então Spear Point, se não me engano é exatamente o mesmo peso,
ela vai pesar também aí os 126 gramas, sendo que se a gente for contar o peso da faca junto da bainha, então aqui a gente tem a faca junto da bainha, ela pesa um total aí de 215 gramas. Na verdade aqui está encostando uma parte de baixo ali, vai pesar um total aí de 218 gramas, que ainda assim, considerando o conjunto de lâmina e bainha, não é pesado. Eu achei um peso bem interessante pelo tamanho da lâmina. E eu achei também bem interessante o fato de que a Spear Point pesa exatamente então, o mesmo da modelo Clip Point. Isso que elas têm então formatos diferentes, dá para ver aqui como a ponta, por exemplo, da modelo Clip Point, ela fica mais à direita aqui no caso, em relação ali ao centro do cabo da faca, enquanto na Spear Point a ponta ali fica exatamente alinhada com o meio então ali do cabo. Mas como elas têm os desbastes diferentes, que essa aqui acaba sendo um desbaste um pouco mais grosso naquela parte, aqui ela praticamente não tem desbaste ali em cima, ela acaba então ali tendo o mesmo peso, sendo que se a gente for falar um pouco agora da parte das marcações, a gente tem ali escrito a laser Armiger 4, aqui a gente tem o Denko, Taiwan e o 80CR V2, enquanto na pequena aqui a gente tem ali o Armiger 2 e ali a gente tem o 4034SS e Taiwan também. Na questão do conforto, então, a Armiger 2 ela é confortável você segurando ela de várias formas, então ela trava ali muito bem na mão mesmo. Sendo que aqui, ó, quero mostrar para vocês como ela abaixa um pouco a parte do cabo, é um pouco mais largo aqui que em relação aqui. E também aqui ela fica um pouco mais fina ali, então ela realmente dá uma pega muito boa, então uma pega bem confortável. E a guarda dupla, então ela ajuda realmente muito ali a sua mão não correr o risco de ir ali para a parte do fio. Comenta aí qual que você achou mais legal, se você gostou mais da Clip Point ou mais da Spear Point. E se ficar mais alguma dúvida também, deixe aí na seção dos comentários. E para o vídeo de hoje, acho que era mais isso que eu tinha para mostrar para vocês. Na verdade, eu quase me esqueci de fazer uma comparação de tamanho que pediram. Então, me pediram para comparar a CRKT Minimalist. Então, aqui a gente tem a CRKT Minimalist com a Armiger 2. Aqui a gente tem a bainha da Minimalist e a bainha, então, da Armiger 2. Então, que está aqui. E dá para mostrar para vocês que a parte, então, de fio útil, a Minimalist é um pouco maior, sim. E no cabo, então, ela também acaba sendo bem maior, bem maior. A Armiger 2 realmente é uma faca bem mini. E agora sim, para o vídeo de hoje, acho que era tudo que eu queria ter falado para vocês. E até a próxima. Falou, pessoal!